Deus nos trouxe um entendimento ali que ele é o Deus dos recomeços, amém? Sempre é um momento para recomeçar, sempre Deus ele dá oportunidades para recomeçar, e Deus ele ama recomeços, amém? Deus ele ama quando a pessoa ela entra nesse clima de recomeçar um algo, de começar de novo, né? E recomeçar um algo que parou em meio caminho, um algo que não deu certo, um algo que muitas vezes a pessoa não tem se empenhado, e Deus ele realmente ele gosta, ele quer isso, amém? Assim como um dia é um ciclo, inicia de manhã quando você acorda e termina quando você vai dormir. Um mês também inicia no dia 1º e vai até dia 30, 31, dia 28, 29, se for fevereiro. Aí também o ano se inicia lá em janeiro, né, e vai se encerrar lá em dezembro, né? E nós estamos nesse clima de recomeço, verdadeiramente de recomeçar. Recomeçar para verdadeiramente vivenciar as bênçãos de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E Deus nos trouxe uma continuação dessa mensagem que foi pregada na virada do ano, amém? Então o título da mensagem de hoje é O Deus que Sustenta o Recomeço, amém? Então não é só recomeçar, nós precisamos do Deus que sustenta o recomeço. Imagina recomeçar um algo sem Deus. Imagina recomeçar um algo sem que o poder de Deus, a glória de Deus, sem que nós estejamos completamente alinhados com o Senhor. Seria um recomeço em vão. Seria um recomeço que, vamos dizer que começa por empolgação, começa por um certo ânimo emocional, mas logo faz o quê? Logo cai. Mas quando Deus ele sustenta o recomeço, quando Deus ele está ali sustentando, aí as coisas começam a verdadeiramente andar, a verdadeiramente fluir, a verdadeiramente dar certo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Só o comecinho do versículo. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Nós nunca podemos desprezar as coisas que são o quê? Pequenas. Toda vez que você pensar em recomeçar, logo já vai vir um pensamento, mas começar de novo, começar do zero, começar sem nada. Porque o começo é sempre algo o quê? Pequeno. Só que a Bíblia diz aqui, quem vai desprezar as coisas pequenas? Porque tudo precisa de um começo, não precisa? Tudo precisa de um início. E o início ele vai ser sempre o quê? Pequeno. Olhando com os olhos espirituais, você vai saber que aquele algo pequeno, ele vai se tornar um algo o quê? Grandioso, um algo grande. Então nunca despreze os começos o quê? Pequenos. Tem que começar de algum lugar, não tem? Vai começar grande? Deus começou grande alguma coisa? Não, Deus começa coisas pequenas. E aquilo sempre vai crescendo, amém? A nossa igreja começou como? Pequena, não começou? Em espaço ainda é pequeno, mas desde o início eu tenho falado aqui, aparentemente é pequeno, mas nos céus ela já é uma igreja o quê? Grande, gigante, uma igreja enorme. Amém? Então nunca podemos desprezar o quê? Os começos pequenos, porque realmente é pequeno. Realmente é muito pequenininho. Se você olhar com os olhos espirituais, você vai olhar para o céu e você vai ver uma pequena nuvem, mas só que logo já vai vir o que no seu coração? A nuvem é pequena. Só que aquela nuvem está trazendo o quê? Uma grande chuva. Quem não olha com os olhos espirituais, ele vai olhar aquela pequena nuvem e vai ver o quê? Não vai ver nada. Só uma pequena nuvem que está passando e vai passar e não vai trazer uma grande chuva. Só que nós, como cristãos, crentes em Deus, aqueles que olham para o Senhor e sabem que Deus ele não despreza as coisas pequenas, nós também não podemos desprezar as coisas pequenas. Amém? É melhor começar do zero, do 0,1, começar de algum lugar que seja pequeno, do que você nunca começar, do que você nunca recomeçar. Amém? Quando você recomeça no Senhor, aguenta aí, Cássio. No final, certo, Cássio? Quando você começa algo, quando você recomeça algo, principalmente, vem aquela dor, a dor de, meu Deus, recomeçar, meu Deus, aquele sofrimento, aquela busca. Só que aquela coisa, a Paloma ela também não pregou lá na nossa virada, que aquele que carrega a semente, né, chorando, com um aperto no coração, não querendo carregar aquela semente, sabe, com aquela dor no coração, mas está carregando e
Plantando, está carregando e plantando. Ela vai colher sorrindo. Existe o dia da colheita para aquele que planta, para aquele que lança a semente. Que lança a semente quando não quer, que lança a semente quando não tem alegria, quando realmente está chorando, ele está lançando a semente. Ou seja, está lançando a semente em uma terra que por enquanto não tem nada. Está lançando a semente em uma terra que não tem uma folhinha verde sequer. Só que a pessoa sabe, eu estou lançando a semente. Aí Deus, ele cuida de tudo, não cuida? Deus, ele cuida do recomeço, ele sustenta o recomeço, não sustenta? Se eu lanço a semente, o Deus que sustenta, o que ele vai enviar? A chuva. Ele vai enviar o que precisa naquela terra. Ele vai enviar o adubo, ele já vai mostrar para você uma terra que seja fértil primeiramente. Amém? Mas se eu desprezo os pequenos começos, eu não vou querer lançar essa semente, eu vou querer plantar, eu vou querer, na verdade, andar com a semente nas mãos, mas só que andar o quê? Sorrindo. Quando eu estiver sorrindo, quando eu estiver bem, quando eu estiver alegre, eu vou plantar. Quando eu estiver feliz, eu vou lançar a semente. De repente, você só quer dar o devido valor a coisas grandes. Seria como se você olhar para o céu e ver uma pequena nuvem e você... é só uma pequena nuvem, aquilo não é nada. Mas seria como se você olhasse para o céu e de repente o céu negro, nuvens pretas, e já piscando, né? Porque tá dando aqueles raios, aqueles trovões. Aí você olha e pensa, nossa, tá vindo uma grande chuva. De repente a gente quer ver coisas grandes, a gente quer ver coisas já formadas, coisas que vão trazer já uma alegria, uma bênção, uma firmeza no nosso coração. E aí que muitas vezes vem o quê? Vem o engano. Muitas pessoas, elas são enganadas porque elas querem ver coisas o quê? Grandes. Aí se chega alguém, olha, o caminho da alegria é isso aqui, olha só, isso aqui vai te trazer alegria, isso vai te trazer prosperidade, isso vai te trazer isso, vai te trazer aquilo. Aí a pessoa pensa, é grande, então eu quero. Tá desprezando o quê? As coisas pequenas, os pequenos começos. Tem que começar pequeno, de algum lugar, tem que começar. Deus, ele não começa nada grande. Coisas grandes, elas são só atrativas para muitas vezes trazer o quê? Trazer engano. Trazer muitas vezes um esfriar espiritual, um distanciamento de Deus. Então não despreze o que? Os começos pequenos. Amém? Abre lá em Gênesis 2:7. Fala assim para o seu irmão do seu lado. Fala assim, Deus não sopra no passado. Deus não sopra no passado. Ele sopra no presente. Ele sopra no presente. Versículo 7 diz assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus, ele não está interessado no seu passado. Ele não está interessado no seu passado. A partir do momento com que você esqueceu do seu passado e você quer viver coisas novas, o que interessa para Deus é o hoje. É o agora. É aquilo que você está apresentando para Deus hoje, que você tem hoje, que muitas vezes é um coração quebrantado, um coração quebrado, um coração totalmente, sabe? Totalmente longe ainda de viver aquilo que Deus quer, aquilo que você apresenta a Deus. E o passado não faz diferença nenhuma. Para Deus, o seu passado não faz diferença. Ainda que foi um passado glorioso. Deus, ele não quer soprar um vento, soprar nas narinas. Deus não quer soprar para você voltar a viver algo que passou. Mas Deus quer que você viva algo o quê? Algo novo. Deus está olhando o seu presente agora, aquilo que você tem hoje, aquilo que você oferece para Deus hoje. Deus, ele não quer restaurar o seu passado, ele não quer restaurar o seu passado. Passou. Ah, mas foi muito bom o meu passado. Lá no meu passado era maravilhoso. Me trazia muita alegria, muita felicidade. Amém. Ficou onde? Ficou no passado. Se você quiser revivenciar o seu passado, você já sabe qual que é o final, não sabe? Eu já sei qual que é o final. Se eu voltar a fazer coisas como eu fazia no meu passado, já sei qual é o final, já sei onde que vai dar. Deus não quer, Deus, ele quer algo que é novo. Deus, ele não olha o passado, ele está olhando o quê? O presente, o agora. O agora, o passado não vai voltar. Não vai voltar. E se você ficar lutando para o passado voltar, você deixa de vivenciar o quê? O novo de Deus. É um novo fôlego, uma nova vida. Amém? O sopro que Deus ele está liberando para nós, sopro, fôlego de vida, não é para ontem, é para quando? Para hoje, para agora. Amém? Aquilo que você está apresentando para Deus nesse início de ano, amém? Glória a Deus. Eu digo para vocês algo que todos os pastores já têm como certo, sabe o que é?
é ter a virada de ano, o primeiro domingo do mês, acontecer o quê? Ninguém vem pra igreja. Todos os pastores já têm isso no coração. Aí o que os pastores têm no coração? Então a gente tem que ficar mandando mensagem, tem que ficar fazendo isso, fazer aquilo, para incentivar o povo a vir no início do ano. Mas você vê que a gente nem mandou mensagem, não foi? Muita mensagem para incentivar, a gente mandou lá o postzinho, mas foi lindo de ver, porque assim, eu coloquei lá no status assim, foi uma fileira assim, todo mundo repostando, ou seja, todo mundo no mesmo espírito, querendo viver realmente um novo amanhecer em Deus, um recomeçar, um dia novo na presença de Deus. Porque foi muito forte que Deus fez aqui em nosso meio, na nossa virada, não foi? Foi maravilhoso. E aquela mesma unção, tenho certeza que vai permanecer durante toda a nossa vida. Amém? Toda a nossa vida. Aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus, Ele te levantou naquela virada de ano ali, verdadeiramente confirmou promessas de Deus, confirmou o agir de Deus, confirmou novos caminhos de Deus em nossas vidas, amém? E confirmou que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir. Glória a Deus. E Deus ainda nos traz uma mensagem aqui, que verdadeiramente, o que Ele é? Ele é o Deus que sustenta o recomeço. Ele não quer que você recomece só com aquela pequena nuvem. Ele não quer que você recomece só com um pouquinho. Mas Ele quer mostrar hoje para você que é Ele que vai sustentar o seu recomeço. Imagina o Deus Todo-Poderoso sustentando o seu recomeço. Você não está sozinho. Deus está sustentando o seu recomeço. Deus ele está sustentando, te colocando de pé novamente. Para que você viva coisas o quê? Novas. Coisas novas em Deus. O passado não vai voltar. O passado passou. Ficou para trás. Agora tem coisas novas, amém? Coisas novas, maravilhosas para você. Mas aí de repente você fala assim, mas Senhor, eu busco tanto uma restituição em uma área da minha vida. Ele restitui, mas para viver coisas o quê? Coisas novas. Senhor, eu quero tanto que restitua o meu casamento, minha vida financeira, restitua minha vida familiar, meu coração. Amém, ele restitui. Mas o passado fica. Mas vai ver coisas o quê? Coisas novas. O novo de Deus. Para que o fim seja conforme você espera. E você não espera que seja um fim triste, você espera? Eu não espero que seja. Ninguém espera isso. Então o fim que Deus ele quer dar é verdadeiramente a justiça dele em nossas vidas. Amém? Agora fala assim para o seu irmão. Pequenos começos carregam grandes céus. Pequenos começos carregam grandes céus. Amém? Vai lá em 1 Reis 18. Um pouquinho mais para frente. 1 Reis 18, 4. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Amém? Olha só, esse profeta, esse homem espiritual de Deus, ele olhou aquela nuvem pequenininha e já sabia que era o quê? Que era uma grande chuva. Amém? Que era uma grande chuva. Aquela mulher, ela tinha só um pouquinho de azeite, mas ela acreditou que quando ela deitasse ali a botija, ia começar a cair azeite sem parar. Olha só o que Deus tem para nós. Olha só o Deus que sustenta o recomeço, ele tem para nós. O pouquinho que você tem, quando eu falo pouquinho, talvez não seja algo material, mas é o pouquinho que você tem aonde? Dentro de você. Sabe, de repente você entregou para Deus naquela virada de ano, talvez só os cacos. Só os cacos, talvez não tinha mais nada para oferecer para Deus. Falou, tá aqui, Deus. Eu tenho isso aqui para recomeçar. Deus ele vai juntar todos esses cacos e fazer o quê? Fazer algo grande, amém? Vem uma grande chuva, vem algo maravilhoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá em Neemias 2:17. Agora fala assim para o seu irmão, recomeços exigem alinhamento e não animação. Amém? Neemias 2:17 diz assim, ó. Então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha me dito.
Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. A animação, ela passa. Imagina só, Neemias chegou aqui com uma grande notícia, não chegou? Nós vamos reconstruir os muros, levantar os muros e restaurar aqui os muros, as portas de Jerusalém, amém? Só que pensa só, até aí o povo pensou, pô, mas espera aí, como que vai ser isso? Aí Neemias, ele viu a necessidade de animar aquele povo. Ele falou, olha, o rei, ele falou isso comigo, ele está me dando condições, ele está me dando todo aqui o aparato que eu preciso para que eu possa reconstruir esses muros. Aí o povo se animou. O povo se animou quando ouviu que a notícia boa. Quando o povo ouviu a notícia boa, o povo se animou. Quando o povo ouviu que tinha ali uma certa cobertura por trás ali, aí o povo se animou. Mas só que a animação, ela passa, não passa? A animação passa. Se você ouvir aqui dos seus pastores só uma palavra para te animar, ela passa, rapidinho ela passa. Mas só que quando é o Espírito Santo que fala o seu coração, pode ter certeza que isso não passa. Porque quando o Espírito Santo fala o seu coração, e não é só uma palavra de animação, que vai só te animar, quando o Espírito Santo fala no seu coração, ele já mostra aquilo que você precisa se alinhar. Amém? O que você repetiu para o seu irmão? O que você falou para ele? Recomeços exigem o quê? Alinhamento e não animação. Se você não se alinha com Deus esse ano, se você não tiver o coração verdadeiramente ali querendo estar alinhado com a palavra do Senhor, não tem como recomeçar. Aí Deus não vai conseguir sustentar o que? O seu recomeço. Deus, ele só vai conseguir sustentar o seu recomeço se você tiver o quê? Um alinhamento com a palavra de Deus. Um alinhamento com aquilo que Deus quer que você faça. Um alinhamento com aquilo que não vai fazer com que você peque contra o Senhor. Amém? Mas Deus, você vai falar assim, mas Deus, é tão difícil não pecar, Senhor, é tão difícil dizer não para amigos, é tão difícil dizer não para aquele grupinho que tanto chama, que tanto me induz a estar com eles, mas só que você vai ter que começar a falar o quê? Fala não. De repente você vai falar assim, Deus, mas é tão difícil não se assentar à roda de escarnecedores, mas você vai ter que se alinhar com Deus, você não vai poder mais sentar na roda de escarnecedores. De repente você vai falar assim, Deus, mas é tão difícil, Senhor, é tão difícil eu deixar de assistir aquela série que fala isso, que fala aquilo, mas você vai ter que se alinhar com Deus. Você não vai querer recomeçar algo e recomeçar do mesmo jeito de antes, porque o mesmo jeito de antes você já sabe o resultado, agora tem que ser o quê? Tem que ser diferente. Se eu quero viver algo extraordinário com Deus, eu vou ter que também mostrar para Deus que eu quero fazer coisas extraordinárias para Deus, que eu vou ter que falar não para aquilo que muitas vezes vai fazer com que eu não esteja alinhado com o Senhor. Mas você vai falar, mas é tão difícil. É tão difícil. Assim como foi falado na nossa virada de ano, aquilo que nós constantemente ficamos falando que é difícil, vai se tornar muito difícil. Mas quando você fala assim, é fácil, eu vou fazer, quer dizer que você tomou o quê? Uma decisão. Amém? Uma decisão de verdadeiramente estar ali, alinhado com o Senhor. Amém? Alinhado não com animação, mas alinhado ali com propósito. Com propósito que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém? O nosso Deus é o Deus que sustenta recomeços. Deus, ele quer te sustentar desde o dia 1º até o dia 31 de dezembro desse ano. Amém? Sustentar o seu recomeço. Imagina você chegar e falar assim, olha, eu vou abrir aqui, só pra gente fazer um contexto aqui. Imagina, por exemplo, o Carlos fala assim, olha, eu vou abrir uma empresa. Mas de repente o Carlos olha e pensa assim, pô, mas eu não tenho um centavo no bolso, eu não tenho nada para montar uma empresa. Mas de repente chega alguém lá que é milionário e fala assim, Carlos, eu vou bancar aqui, vou entrar com você como sócio e a gente vai abrir essa empresa que você quer abrir. Eu vou bancar, o que precisar eu tô aqui para ajudar. Ele está sustentando o quê? O início de uma empresa. Ainda que o Carlos não tenha nada. O que Deus está falando que quer fazer na nossa vida é exatamente isso, amém? Ele está falando que vai sustentar o seu recomeço. Basta você andar alinhado com o Senhor. Alinhado com a palavra de Deus, amém? Se você toda hora fica nesse sobe e desce, uma hora eu tô ali animado, uma hora ali eu tô querendo isso, eu tô querendo aquilo, mas logo você cai, logo você volta atrás, logo você deixa o desânimo bater no seu coração, aí não tem como Deus sustentar. Aí não tem como Deus ele te garantir. Amém?
Você quer viver só por emoção ou viver pela unção do Espírito? Pela unção do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo ele tá te falando hoje, você precisa cumprir, você precisa fazer. Eu digo para vocês que quando o início para fazer a obra de Deus, para pregar, para abrir reunião, não é fácil. E os momentos em que a gente começa a se soltar mais é quando a gente resolve assim, tipo assim, que se dane tudo, eu vou servir a Deus. Sabe? É aquela coisa assim, começou a chutar o pau da barraca e fazer. Então muitas vezes você até sente no coração de vir aqui na frente, mas você fica pensando muito. Você fica, ai meu Deus, ai isso. Não, chuta o pau da barraca e fala assim, eu vou lá, não quero nem saber. Vou falar errado mesmo. Vou falar gaguejando mesmo e pronto, acabou. Você literalmente, você está se colocando à disposição de Deus. Amém? E na vida é assim também, é assim que Deus quer que você faça com tudo. É você literalmente falar não para algo na sua vida e você fala assim, que se dane tudo, que se dane o que vão falar, que se dane o que vão pensar, mas eu quero estar alinhado com o Senhor, eu quero estar alinhado com o meu Deus Todo-Poderoso. Amém? É difícil fazer isso? Fala assim, não, pastor. Não. Mas fala com firmeza, é difícil? Não, pastor. Não é difícil, é só fazer. É só fazer. É só fazer. O Carlos falou como é que é o negócio da espada? Quanto mais usa a espada... Quanto mais você usa, mais você tem que afiar ela. Mais a espada fica afiada. É? Ou mais tem que afiar? Mais tem que afiar. Mais tem que afiar. Você tá usando, né? É verdade, faca, perde. Você usa, você tem que amolar ela. Isso aí. Então você está usando, você está se lançando para fazer, e você vai se afiar onde? Na palavra de Deus, buscando, orando ao Senhor. Só que Deus sabe que muitas vezes você vai achar difícil. Deus sabe que muitas vezes você vai olhar e vai olhar com uma certa dificuldade para fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Mas você precisa fazer o quê? Insistir, você precisa fazer. Você precisa se lançar. Você precisa se lançar e fazer aquilo que Deus quer que você faça, amém? Talvez você fale assim, nossa, mas é tão difícil pregar a palavra de Deus para um amigo, para um conhecido, é tão difícil. Não, apenas pregue, apenas fale. Apenas enxergue o momento certo, que Deus ele prepara os momentos certos. Eu digo para vocês, ali no nosso convívio, ali em meio às pessoas ali, às vezes você vê na cara da pessoa, se você falar alguma coisa de Deus, a pessoa ela vai te ignorar totalmente, mas você sabe também quando a pessoa tá com o coração o quê? Um coração aberto. Dá pra saber, dá pra sentir isso. E aí você vai ficar perdendo a oportunidade de falar de Deus quando a pessoa está com o coração aberto. Eu digo pra vocês, às vezes não é por pressão, mas é por obediência e alinhamento com o Senhor. Obediência e alinhamento com o Senhor. Amém? Então Deus quer sustentar o seu recomeço. Amém? Deus, ele já tá falando, olha, eu sou o Deus que vai sustentar o seu recomeço. Mas você precisa andar o quê? Alinhado com o Senhor. Imagina só você andar carregando a preciosa semente. Imagina andar chorando e carregando a preciosa semente. Mas só que não estando alinhado com o Senhor. Você quer isso? Eu não quero ficar andando com a preciosa semente. Ficar lançando sementes e não estar alinhado com o Senhor. Vai começar a nascer os frutos. Vão começar a nascer os frutos. E eu vou colher aqueles frutos sem estar alinhado com o Senhor. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que de novo eu vou passar, ter que de novo andar chorando, triste, com a preciosa semente, plantar tudo de novo. Tem coisas que já era para ter se resolvido há muito tempo. Só não permaneceu, só não ficou ali concreto porque faltou estar alinhado com o Senhor, estar alinhado com Deus. Amém? Você precisa realmente deixar que Deus sustente, que Deus te sustente, que o Deus Todo-Poderoso te sustente. Amém, Amém, Cássio? Amém. Deixar que Deus te sustente. Deixar que Deus te sustente. Confiar no Senhor. Confia no Senhor. Esteja com o seu coração verdadeiramente. Eu vou deixar Deus me sustentar. Eu vou buscar na palavra, eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar mais ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Só que tem que ser do início ao fim. Imagina se você vai se deixar chegar agora no final do mês de janeiro e de repente, nossa, mas no começo estava tão animado, mas espera aí, Deus falou que Ele vai te sustentar. Deus, Ele falou que Ele vai te sustentar. Se você chegar no final de janeiro, se chegar na semana que vem, você deixar desânimo bater no seu coração, quer dizer que você não deixou Deus te sustentar. Você começou a buscar o sustento que não fosse o sustento de quem? De Deus. Para confiar tem que crer, né, pastor? Isso aí.
Você começou a buscar o sustento que não é o alimento que Deus estava te dando, para que você fosse o quê? Sustentado. Vão ter momentos em que você vai pensar assim, não, eu quero relaxar aqui um pouquinho e eu vou assistir uma série, ou eu vou em tal lugar, ou eu vou na casa do fulano, ou eu vou na casa do ciclano, aí eu vou me abrir com o fulano, eu vou me abrir com o ciclano, e Deus vai ficando para onde? Vai ficando de lado, ou seja, você não está se deixando ser sustentado por quem? Por Deus. Você precisa deixar Deus te sustentar, Deus ser o seu maior apoio, Deus ser o seu grande ajudador, aquele que realmente está sustentando. Você dobrar o seu joelho e você falar assim, Senhor, eu vou abrir o meu coração para você, mas eu não vou mais tratar pessoas, tratar qualquer tipo de situação como se fosse algo que vai trazer sustento para minha vida. Deixa Deus te sustentar, amém? Deixa Deus sustentar, deixa Deus te alimentar, amém? Deixa Deus verdadeiramente neste recomeço, amém? Nesse tempo onde nós vamos verdadeiramente andar na presença de Deus, deixa que Deus te sustente para que você ande alinhado com o Senhor, amém? Vamos lá em João, último versículo, certo? João 21. Vamos no versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. Amém? Não vou parar aqui, mas só para a gente entender que quando Jesus ele chamou Pedro para ser o quê? Pescador de homens. Amém? Só que aqui, depois de tudo que aconteceu, Jesus foi crucificado, Jesus já não estava mais presente ali em meio eles, né, de uma forma carnal, com o corpo, eles voltaram a fazer o quê? Aquilo que eles estavam fazendo antes do quê? Antes de ter conhecido Jesus. Ou seja, Pedro voltou a fazer aquilo que ele estava fazendo. Só que essa era a vontade de Jesus para Pedro? Que ele voltasse a fazer aquilo que ele estava fazendo? Não. A partir do momento com que Pedro ele conheceu ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus chamou ele para ser pescador do quê? De homens, e não voltar a ser pescador de peixes. Mas ele, por passar um tempo ali achando que eles estavam desamparados ou distantes de Deus, não tinha mais o Senhor Jesus Cristo, eles voltaram a fazer o quê? A mesma coisa. Distanciamento de Deus, distanciamento do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes induz a você voltar a fazer o quê? A mesma coisa. Só que voltar a fazer a mesma coisa mostra que você ainda não está alinhado com quem? Com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Então nós já conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, amém? Todos nós aqui somos batizados, não somos? Todo mundo é batizado? Todo mundo? Todo mundo? Batizado? Amém? Todo mundo mesmo? Também batizado? Amém, glória a Deus. Pensa só, você um dia já tomou a sua decisão, já aceitou o Senhor Jesus Cristo e se colocou para viver uma vida nova com o Senhor Jesus Cristo.
Mas você nunca mergulhou nas águas? Já mergulhou, já. Já? Ah, sim. Não? Amém. Ah, entendi. Mas você foi batizado quando era criancinha, né? Que é na igreja católica, entendi. Mas o batismo da igreja evangélica você não recebeu ainda. Então, o que acontece? A partir do momento com que você aceitou o Senhor Jesus Cristo e recebeu ali o batismo nas águas, ou seja, uma nova vida, você não pode mais voltar. Você não pode mais voltar. É uma nova vida, amém? É uma vida alinhada com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não vou estender porque não é muito por falar, amém? Vontade de pregar aqui, eu tenho muita vontade de ficar aqui até, né, até amanhã falando, né? Mas tenho certeza que Deus ele já falou no nosso coração, amém? Em outras oportunidades, com certeza a Paloma ela vai pregar também, amém? Eu até tenho falado aqui, você precisa orar pelos seus pastores, amém? E fala assim, Senhor, traz também a Paloma também para pregar, né? Mais vezes, dia de domingo, né? Normalmente ela prega quarta-feira, mas também dia de domingo, quando a igreja também está toda reunida para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar na presença de Deus.